Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que você está assistindo esse programa, mas eu quero te dizer, já começando mais um episódio do Reaja, que hoje tá muito especial. Mais uma vez, nós estamos, sabe, passando por um período, assim, com um privilégio muito grande, que Deus tem se manifestado muito através de nós e em nós. Hoje nós temos uma história maravilhosa e eu quero dizer para você, já para começar, o seu diagnóstico não é a sentença para sua vida. Boa tarde, queridos. Olá, gente. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Mais uma quarta-feira, onde Deus nos permitiu. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já agradeceu hoje pelo seu dia? Uau. Com certeza, no decorrer desse programa, você vai entender o porquê que você tem que agradecer todos os dias. A gente traz esse compromisso, a gente traz essa verdade absoluta na nossa vida para vocês aqui toda semana. Mas em especial hoje, você já agradeceu pelo ar que você respira, pela sua família, pelo seu alimento? E assim, acredite, gratidão atrai, libera portas, abre acessos. Acredito que eu só estou aqui por causa desse princípio, né? Então, assim, fica com a gente, fica até o final com a gente. A história hoje, Carla já falou, tá incrível. A gente está com uma convidada muito especial. Com certeza a gente vai se emocionar muito aqui. Eu tenho certeza que a história de vida dela, com certeza, pode mudar a sua história também. Uau. Olá, Camila do Canto aqui. Mais um programa maravilhoso, primeiramente na presença de Deus e com essa convidada especial que vai trazer uma história de superação, uma história que é para glorificar o que Deus tem feito na vida dela, na saúde dela. E eu quero trazer também para que nesse momento você venha refletir sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre o teu espírito, talvez em qual área aí na sua vida que precisa ser melhorada, que precisa ser mexida, que precisa trazer consciência de que há necessidade de um cuidado maior, né? Não é isso mesmo? Vamos? Então, Fabi, nós somos privilegiadas de ter você aqui, de ter conhecido a sua história. Quando a Joyce falou de gratidão, eu falei, meu Deus, eu acho que eu cumpri esse princípio né, na risca. Mas cada história que eu tenho conhecido aqui, mais grata eu me torno. E eu, além de ser grata pela sua vida, eu sou grata de conhecer a sua história. E eu comecei a exercitar muito mais esse princípio desde que eu te conheci. Nós somos privilegiadas de ter você aqui. Obrigada. E eu quero que você diga, fala um pouco de você, Fabi. Sim. Fala quem é a Fabi para nós. Bom, eu sou Fabiane, eu sou uma cardiopata congênita. E para explicar o que é isso, é uma má formação no útero da minha mãe, né, do coração, tanto estrutural quanto funcional, né, e eu só fui descobrir isso aos 17 anos. Primeiramente, eu queria agradecer, porque eu estou escrevendo um livro e eu estava meio travada nesse meu ministério, porque estava com um pouquinho de medo, né, medo de julgamento, medo de como eu ia fazer, porque o ministério é grande, o propósito é maior ainda, né? Bom. E, infelizmente, eu demorei um pouquinho para entender que eu precisava me posicionar e que eu precisava abrir minha boca, porque eu estava sendo egoísta. Mas eu só fui entender isso a partir do momento que eu me posicionei e que eu descobri a minha identidade em Cristo. Sim. Uau! Faz todo sentido. Entende? Assim como Jonas, né? As pessoas falam muito de Jonas. E ele teve que passar pela tempestade, ele teve que passar pela barriga da baleia para poder seguir o chamado dele, né? Mas por quê? Não é porque ele era mau, ou medroso, ou covarde, não. Porque ele não entendia, ele não tinha essa identidade. Ele só foi ter depois, quando Deus falou com ele. Então, assim, eu creio que todos nós, para seguir esse propósito de Deus, que cada um tem, não existe uma pessoa que não tenha, né? Mas a gente precisa realmente saber quem nós somos. Filhos amados, sabe? Estruturados e alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar e nos dar vida. Bom, aos 17 anos eu descobri que eu tinha uma cardiopatia congênita, né? E foi por acaso.
Eu fui num médico para fazer uma dieta, porque eu era bailarina, fazia jazz, balé, afro, sapateado. Não, para tudo. Você fazia tudo isso? Fazia. Mas eu era assim, a mais cansadinha da turma. Nunca peguei uma medalhinha de ouro, era sempre de bronze. Apesar de que depois que souberem minha história, vão saber que eu peguei até linda de ouro. Já era vitoriosa. Né? Era mais que ouro era, isso aí, porque né? eu ficava muito cansada, né, gente? Aí o médico viu um sopro no meu coração e falou, não vou te dar dieta, pede teus pais para levar no cardiologista, porque você tá com um probleminha no coração. Bom, eu aos 17 anos, eu era uma criança, realmente uma criança. Não entendia nada da vida e meus pais, por desencargo de consciência, me levaram no cardiologista. E ali Deus foi fazendo cada degrau por degrau, nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas, entendeu? Que até as coisas erradas que aconteceram foram para glorificar também o nome de Deus. E foi assim, a gente vê que Deus estava ali, sabe? E, com 17 anos que você descobriu. Como você descobriu, Fabi? Então, aí eu fui, minha professora, ela pediu para fazer uma dieta, e eu fui na endocrinologista, ele ouviu um sopro e falou que não ia me dar dieta, porque eu tinha um sopro. Mandou para meus pais me levarem no cardiologista. E aí me levaram e em um mês eu estava, resumindo, em um mês eu estava em São Paulo já operando na Beneficência Portuguesa. Então Com sua 17 anos. primeira cirurgia foi com 17 anos? Foi, com 17 anos. Assim, eu parei na mão dos melhores médicos no Rio de Janeiro. Meu pai me levou num médico de esquina, assim, de plano de saúde. Assim, totalmente despretensioso, né? Porque garota faz tudo, né, e tal. Porque era quase inacreditável, né? Imaginar um problema dessa gravidade com uma criança que tinha uma vida muito ativa, né? Sim. Porque, assim, o cardiopata congênito, ele já nasce com uma sentença de morte, tá? Você disse que é congênito porque isso É porque nasce, é de nascença. Tudo que é de nascença é congênito. Eu não tive por exemplo, tem muita gente que vai me ver aí, uma cardiopatia por febre reumática, que vem depois de adulto e tal. Entendeu? Eu não, na verdade, o meu coração, as veias são boas. Meu problema são nas válvulas, entendeu? Eu não tive infarto, digamos assim. Né? E aí, quem fez o meu primeiro ecocardiograma foi a doutora Marta Saavedra, que hoje é diretora do hospital da Rede Dor, inclusive, para você ver, na época. Então, assim, fui parar mesmo e eles tinham ligação com um médico que foi pioneiro de transplante de coração no Brasil, que foi o Dr. Zerbini Pinheiro, que hoje tem lá na Beneficência Portuguesa o Instituto Zerbini. Entendi. Fabi, eu queria só fazer um parêntese aí, porque assim como eu, pode ser que tenha muitas pessoas que não conhecem, né? Quando você fala assim, nascer com uma cardiopatia congênita é uma sentença de morte. A gente está aqui para falar de vida, só para deixar bem claro, a gente vai falar de vida. Mas eu queria que as pessoas entendessem o porquê dessa sentença de morte. Sim. Então, porque antigamente, né, a gente não tinha esse eco fetal, que hoje o SUS, tem 2 semanas, o SUS até liberou para todo mundo, né? Que agora todo mundo tem esse acesso. Vamos ver mesmo se o SUS ele vai cumprir com a promessa, porque toda mãe precisa desse exame, porque de 100 crianças, uma nasce cardiopata congênita, ou seja, somos muitos. Somos muitos. Mas tem algo e o percentual tem, então, o ecocardiograma fetal no 4º mês já vê se a criança, se o feto tem alguma cardiopatia, algum defeito no coração, entende? Então, se a mãe descobre, se o médico descobre antes, né, a gente chama de diagnóstico precoce, né? Sim. Na hora do parto já vai estar tudo ali deliberado com médicos, cardiologistas, cirurgiões, porque de repente ele precisa sair da barriga e já fazer uma cirurgia cardíaca. E muitos morriam porque não tinha essa eficiência, né? Só que hoje não. Eu posso te dizer, como você falou, Joyce, você está certa, a gente veio aqui para falar de vida. Porque hoje, por conta desse eco fetal, o percentual de dar certo é de 90%. Uau! Gente, então isso tem que funcionar, só 10% né? Tem que estar disponível para todo mundo mesmo. E assim, tem que estar disponível mesmo. Porque muitas coisas no SUS são disponíveis, mas às vezes
falta. Na prática, né? Entendeu? De fato, o eco fetal, ele não é toda a rede pública que as pessoas têm acesso na Sim. gestação, né? Porque é um exame caro. Não era, agora Na tua é clínica lei. tem? Não Agora é mas lei. na teoria, Exatamente. né? Na prática, quando a mãe precisa e precisa agendar, às vezes a criança nasce e não conseguiu o agendamento. Eu conheço tantas histórias, as mamães vão me ver e eu vou até mando um abraço para elas. E assim, muitos bebezinhos nascem e graças a Deus hoje está tendo essa consciência do médico ver, do eco fetal, mas infelizmente ainda era na rede particular. Mas agora as coisas vão melhorar, se Deus Vamos quiser, acreditar, né? É uma luta, né? Todo cardiopata congênito, a nossa vida, ela é um desafio, né? A gente acorda, a gente dorme com desafio e a gente acorda com desafio, né? Então, por isso que eu digo da importância de Jesus na minha vida, né? Na verdade, de todos nós, né? Porque no final da história, eu já fiz 11 cirurgias. E 4 cirurgias foram de peito aberto. Gente, meu Deus. 4 cirurgias de Peito aberto é abrir mesmo. Eu troquei a minha válvula aorta por 4 vezes e a mitral por 3. Gente. E assim, a primeira cirurgia eu botei uma válvula mecânica e o médico falou que eu não poderia ter filhos. E eu tive 2. E foram 2 desafios também. Eles são milagres também de Deus. Olha Deus aí. Quanto milagre. São convertidos, são batizados para a glória e honra do Senhor. E eles estão em Miami hoje e o meu filho mais velho fala, mãe, não tem como eu contar a minha história sem contar a sua, porque ele já nasceu quase morto, né? O meu filho mais velho. E aí eu ia ligar as trompas. E aí as médicas falaram, não liga a trompa porque ele pode morrer e ela vai querer ter outro filho. Gente. E eu tomo isso acontecendo e a sua vida também. Seu problema, eu posso falar problema? Não sei nem como me referir. Sim. Mas a sua doença ali acontecendo e a gravidez é uma comorbidade, né? Assim, eu não é doença? Como é que a gente fala? Porque assim, eu não sei falar as pessoas é um disfunção. Não. Que é um tema que é uma falta de informação muito grande que existe, entendeu? Então, assim, é muito importante eu estar aqui, porque, como eu falei, somos muitos, né? E assim... Cara, a gente quer que você dê voz para esse povo todo aí que precisa ser ouvido e a gente precisa entender como falar, como trazer essa pauta, né? Trazer essa questão. Ajuda a gente. Realmente precisa, assim, de um filtro, né? Porque hoje eu sou sarada, né, emocionalmente dizendo e tal, mas muita gente não é, né, ainda sarado, porque eu passei por uma infância muito difícil. Eu fui descobrir há pouco tempo que eu tinha uma baixa autoestima por conta da minha cardiopatia que eu não descobri, que foi bom não ter descoberto, senão minha mãe ia me criar dentro de uma bolha, e eu não fui criada dentro de uma bolha, né, e só que quando descobri, eu não tive uma rede de apoio, eu não tive psicólogo, não tive a rede de apoio que eu tenho hoje na igreja, como o GC, que são de mulheres, que são abençoadas, amo essas mulheres. Não tinha o Google para digitar e ver o que é. Então eu achava que eu era a última pessoa do mundo e que eu era a pior pessoa do mundo, assim. Que eu sou uma ET. Meu problema é muito sério. Eu não tinha Jesus nessa época, né? Sim. Eu aceitei Jesus com 18 anos, mesmo assim, o meu processo com Jesus foi muito demorado. Isso só mudou quando você teve um encontro com ele de verdade. Ei, gente, mas eu vou te dizer mais, sabe? Eu errei muito na minha vida, sabe? Porque com medo de não viver, eu fui para lugares obscuros, sabe? Eu caí em eu me joguei muito em prazeres do mundo, sabe? Mas você nunca desistiu de viver? Não, nunca desisti de viver e Deus nunca desistiu de mim. Porque Ele sempre me resgatava. Isso é forte. E toda vez que eu pecava, no dia seguinte eu estava chorando lá nos pés do Senhor. Vocês que são crentes, não adianta. Porque o Espírito Santo incomoda e isso cada vez mais leva a gente para um buraco infinito, sabe? Assim, é aquele lance que um abismo chama outro abismo, sabe? É muito forte isso, porque... tem até um louvor que fala sobre isso, né? Que eu tentei me esconder com medo de não viver.
né? Mas a tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Sim. Então, no dia seguinte, né, a glória e a presença dele me atraía. E eu ficava constrangida com aquele amor. Mas é porque isso que ele Deus nunca me quer, deixou, não é que a gente não erre, não. É Sim. que a gente se arrepende. Exatamente. Não tem coisa que move mais a mão de Deus do que um coração tem. contrito, um Isso. coração arrependido, um Isso. coração quebrantado na presença de Quebrantado. Deus. E eu vejo isso na sua vida. Eu tive o privilégio de fazer o caminho do Recreio para cá com essa grande mulher. E assim, o quebrantamento de Deus na vida dela é tremendo, é contagiante. Isso que faz a diferença na vida da gente. Não é Aleluia. a gente não errar, não. É a gente se arrepender, levantar e continuar em direção, né, ao Glória a propósito. É isso. E você é um exemplo disso. Muito obrigada, Fabi. Que isso, gente. Glória a Deus por isso, sabe? E assim, cada vez eu vejo que eu sigo uma pastora, Joyce Maia, e ela fala isso, que a vida dela... Eu também gosto. A vida dela era uma bagunça, né? Ela estava na igreja, ela era batizada, e ela ficou assim por anos, né? Negando o chamado dela, assim como eu, né? Fiz. E assim, eu vejo que em Deus, um dia, né? Um dia para nós, para Deus é 1000 e 1000 dias para Deus é um pra gente. Então, o tempo ele é relativo, né? Se você perguntar, se você falar para alguém que está internado no hospital, nossa, como o tempo está passando, ele vai olhar para tua cara e vai chorar, porque o tempo dentro de uma internação não passa. Foram muitas, né, Foram Fabi? muitas, foram dezenas, centenas, né? Então, assim, meu filho quando nasceu, eu tomo uma medicação que se chama Marivan, é uma medicação muito complicada. Ah, você até falou da pulseirinha, acho legal mostrar. Essa pulseira é muito legal. Minha mãe sempre me pediu para eu fazer um cartãozinho, mas eu não fiz. Aí agora eu descobri através de uma pessoa na internet, tá vendo? Só agora. Aqui, mostra ali. Onde é? Aí tem meu nome, meu uso de Marivan, dá pra ver? Aí aqui, ó, O uso do medicamento? isso, que é o, E por que que é o anticoagulante. importante isso? O anticoagulante. Aqui tá dizendo que eu sou cardiopata, por dentro tem o meu documento e 2 telefones para emergência. E tem também o meu sangue, né, B positivo. Por que que é importante? Eu uso um anticoagulante que ele é para afinar o sangue. E geralmente uma batidinha na minha perna já fica um hematoma. Então se eu sofrer algum acidente e as pessoas não verem isso logo, eu posso ter uma hemorragia. Obviamente eu vou ter esse acidente. Eu tive um acidente na casa. E tem que ter um cuidado assim muito especial, sabe? Tem que me levar logo para uma ressonância para ver se eu tô tendo alguma hemorragia para tentar resolver isso. Eu tive muitas hemorragias durante o meu caminhar, por isso que eu Mas tive 11. isso é por causa do medicamento. Por conta do medicamento que eu não posso parar de tomar, senão coagula sangue na minha válvula. Entendeu? Entendi. É muito sério e ao mesmo tempo é um milagre, sabe? Porque eu não faço o exame, gente, não faço o que eu faço. Eu não faço o exame como eu tenho que fazer, porque geralmente a gente faz uma vez por semana, de 15 em 15, eu faço uma vez por mês o exame. A não ser quando eu vejo muita marca na minha perna, e a gente fala muito no grupo, hoje eu amanheci cheio de roxo, tadinha, os cardiopatas, né? E quem vive com Marivan é uma vida muito dura, né? Porque, por exemplo, há 2 anos atrás eu precisei tirar o meu útero e eu fiquei internada por 60 dias. Eu vi aquele moço falando que ficou 10 dias e 5 dias na UTI. Eu fiquei respirando assim, porque eu fui e voltei da UTI nesses 60 dias várias vezes, porque o Marivan, ele não deixava cicatrizar por dentro, então eu tive, por várias vezes, meu médico cardiologista queria me abrir de novo na barriga, e eu não deixei, eu ficava fazendo matemática com eles, ficava 2 dias sem anticoagulante para tentar, né, enfim. E assim, Deu tudo certo. Exemplo de vou vida. perguntar, o que passa na sua cabeça quando isso está acontecendo ali? Você lá e fazendo matemática, como que fica a emoção? Como é que fica o coração, literalmente, nesse momento? Sim. Assim, é uma resiliência muito grande, né? Que eu creio que foi o Senhor que me deu e que me dá. Entende? A resiliência, depois vocês procuram no Google, eu li esses dias, eu ouvi, eu escuto muitos pastores, muitos, né, psicólogos, Augusto Cury, e a resiliência ela tem uma identidade muito grande com o Senhor
em relação a isso, mas eu não sei explicar agora. Enfim, pra mim ali na hora, não é assim, eu sofro, tá? Eu fico triste, eu fico mal, mas assim, muitas pessoas já falaram pra mim, se eu tivesse na tua pele, eu já tinha me internado no hospício, eu já tinha morrido, assim. Por isso que eu falo. As pessoas têm Que você sai de todas essas dificuldades com a sua resiliência, que é a capacidade de você se tornar mais forte diante das dificuldades. Sim, gente, cada dificuldade que eu tenho, cada superação é um testemunho a mais para minha vida, né? Assim, as nossas batalhas, elas trazem um testemunho muito bonito, né? Da parte do Senhor, né? Que através de nós ele transmite esse amor, porque para mim não tem outro amor. Deus é bom, Salmo 100, né? Deus é bom o tempo inteiro. Para mim é isso que a minha vida é assim. Você né? É mimada, né? Mimada de Deus. Minha amiga você fala é mimada isso. do papai. Porque você tem 2 filhos ela viu lindos. O tempo inteiro, Eu tenho que falar do meu segundo gente, filho, ela me convidou pra malhar, tá? Essas limitações físicas aí, eu não sei onde que tem. Porque caramba. Exatamente, escutaram? Malha pra caramba. Malho. E eu que não... Malho, qual foi o maior aprendizado que você tira disso tudo que você vem passando ao longo desde os seus 17 anos, né? Todos esses desafios, vamos dizer assim. A resposta é que eu concordo. vivo de milagre. Vou até cantar com você. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como ele vai fazer. Eu só sei vai ser perfeito. Como tudo que ele faz. Amém. Eu tô falando essa música porque uma cirurgia cardíaca não é perfeita, né? E vamos dizer assim também, é sempre confiar em Deus, sim, né? assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse né? versículo. Amo. Então, assim, as pessoas falavam, não, Deus vai te curar, Deus vai te curar. E eu ia para a mesa de cirurgia e eu dizia assim, tá, Deus me curou na mesa de cirurgia. Porque eram 12 horas de cirurgia, sabe? Como que eu saía de lá bem, viva? E os médicos falavam, nossa, em 5 dias eu já tomava alta, às vezes, uma semana. A última cirurgia, que foi em 2016, que foi muito difícil para mim. Que eu quase foi a última? morri. Foi a última. Eu tive meu filho primeiro, aí ele quase morreu também, mas ele sobreviveu. Aí logo em seguida eu tive meu segundo, que foi a maior bênção de Deus também, Thiago. Não posso deixar de falar dele, porque com ele na minha barriga eu descobri que eu estava com problema no coração. E aí eu fui internada na UTI de novo, sempre UTI, vários. Porque os cardiopatas congênitos são sempre mais... tudo comigo é diferente, é mais complicado, digamos assim. Até por conta do É especial. Eu prefiro... Vamos chamar de especial. Porque é complicado por conta do Mariavan, entendeu? Porque quando eu entro no centro cirúrgico, quando eu entro para fazer alguma coisa, tem que suspender o Mariavan e dar uma outra medicação na barriga, que também é um anticoagulante, mas que corta o efeito mais rápido. O Mariavan, eu paro de tomar hoje e ele ainda fica 7 dias no meu organismo. Esse da barriga não, depois de 6 horas ele já perde a eficácia. Então, assim, eu tive essas 2 bênçãos, né? Esses 2 milagres, que eu não poderia ter filho, eu tive. Aí eu dei de mamar ainda pro meu segundo filho. Depois disso eu fui operada. Deixei com a minha mãe, guerreirona. Minha sogra me ajudou também um pouco, ela trabalhava muito. Minha mãe ficou lá pra mim enquanto eu fui operar o coração. E aí eu operei pela segunda vez. Voltei, ainda desde mamar. Fui guerreira, né? Porque eu falei, não, preciso dar de mamar. E aí doía muito, porque dói muito. É uma dor muito grande, né, gente? Pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, você imagina, né? Abre aqui, serra o osso. Você deu de mamar recém-operada. Aham. Ainda dei 1 mês e meio. Eu tô aqui, eu não consigo nem comentar isso. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais, vamos secar isso, porque está doendo demais. E aí eu parei de dar de mamar, mas porque mãe a gente às vezes se culpa, né? Tem mães que não, mas eu me culpei nessa época. Mas enfim. E aí ele veio, os dois vieram perfeitos, coisa que também diziam que eles poderiam vir com algum problema. Perfeitos e lindos, tá, gente? Eu vi as fotos. Lindo, e inteligente. São quantos anos? Gatos. Um tem 19 e o outro tem 20. É 1 ano e meio de diferença. Um vai fazer 19 amanhã, o Thiago. Deixa a parte, eu também tenho um gato lá em casa. Né? Um gato e uma gata,
São lindos também. Sou muito abençoada. Aí, então, você fez uma pergunta que eu queria até responder de uma outra forma. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa nesse processo, né, da minha vida, porque, como eu falei, eu errei pra caramba, mas eu acertei também, Sim. né? Eu tive meus altos e baixos, né? E são com os nossos erros que a E gente aprende, né? Senão não tem aprendizado. Pois tem até um louvor que fala, nossos altos e baixos não nos define. Agora não nosso valor. aquela da Gabriela Rocha, Assim mesmo. Isso eu não sei não. Diz que a amada vozes que me dizem que eu não sou capaz. Exatamente. E foi isso a vida inteira. Eu ouvi essas vozes, você não é capaz, você não pode falar, você não pode abrir sua boca, esse chamado não é pra você, porque você é assim, porque você é assado. E eu sempre fui muito imatura, né? Eu fui me amadurecer, gente, acho que depois dos 40 anos mesmo. E eu acho que foi muito de Deus, assim, pra minha vida, porque é uma coisa que me ajudou muito nessas minhas idas e vindas nos hospitais, nas UTIs, nas minhas mortes, né, que eu ressuscitava, né, Deus me ressuscitou por várias vezes, eu vi anjos entrando no quarto, né, e eu ouvi o médico dizer que será que ela passa dessa noite, e aí uma médica do nada aparece no meu quarto, que foi minha primeira cardiologista, e aí eu falo chorando para ela que tinha acontecido na noite anterior do médico lá e tal, e aí eu ouvi ela falar, ó, se Deus quiser, ela vai passar dessa noite. Para um médico falar o nome de Deus, né? É muito legal isso, né? E aí eu dar uma pirada ali e Deus falar, cara, hoje foi nessa última cirurgia. Dessa vez ela vai ter que sentir algo mais forte, porque senão ela vai pirar mesmo. Foi quando Deus viu o anjo? Foi, eu vi um anjo dentro da UTI, assim, bem alto, e eu vi, assim, uma luz, assim, atrás dele. E quando ele saiu, eu senti ali que eu não ia morrer. Porque eu já estava ficando com tanto desespero, que eu estava tomando noradrenalina para parar um pouco a minha arritmia. E estava tomando, noradrenalina, porque meu coração estava batendo a 30, quase morrendo. E o outro para botar o meu coração com a arritmia, para diminuir minha arritmia. Então eu ficava assim, né? Então você imagina, né? Cheia de, todas entubadas, cheia de, né? Agulha, monitoração e tal. Toda hora um exame de sangue, horrível, né? Banho no leito e muito sedada. Eu só ouvia assim, bom dia, Fabiane. Depois, boa tarde, Conta Fabiane. mais dessa experiência. Foi na última cirurgia que você disse que foi uma das 2016, piores? E aí? E foi verdade, gente, porque depois... Você viu uma imagem? Eu vi um... Eu não vou dizer que foi um homem, né? Porque pra mim era masculino, mas assim, eu não sei, né? E depois disso você teve paz? Aí eu tive paz, mas antes disso eu tive muitos problemas, sabe? Né? Nessa noite. Depois disso, depois que esse anjo apareceu, ele me deu uma direção, que foi a direção de eu falar, que eu ouvi a voz lá da diretora e tal. Sim. E no dia seguinte eu estava já no quarto. Eu estava largada, eu achava que eu ia morrer. O único pós-operatório que eu senti que eu ia falecer foi esse. Né? Quarta cirurgia, meio complicado, 2 trocas de válvula, né? Na verdade. E a gente não consegue ela falando assim, a gente fica tentando imaginar, né? Mas eu acho que nem de longe a gente consegue. Não, é inimaginável. Eu digo que eu vivo o sobrenatural de Deus, sabe? Talvez seja nessa experiência aí, nessa cirurgia mais difícil, que você não estava desistindo da vida? Então, depois disso eu tive uns problemas muito sérios que eu fiz. Quem conhece sabe, eu fiz 4 procedimentos que eu tive arritmias malignas depois dessa cirurgia. Eu tive extracístoles. E aí eu fiz 2 ecocardioversão, que é um ecocardiograma com anestesia geral, que dá aquele choque para zerar o coração. E aí, para ver se volta ao normal. E isso tudo internado em UTI, tá? E depois não funcionou e eu fiz
2 ablações, que é tipo um cateterismo pela virilha, também com anestesia geral. A primeira Você eu estava acordei... desistindo, né, Fabi? A primeira eu acordei, foi por causa dessa aí que eu comecei a pirar. Eu comecei o meu emocional ficar bem abalado, porque aí vai queimando por dentro o coração. Quer dizer, eu sei que o laudo falava que queimava 18 partes e tal. E aí na quarta, começou a melhorar o meu coração. E teve um dia que eu meio que não queria mais viver, que eu desisti da vida e eu tentei mesmo não viver, sabe? Mas aí eu acordei lá no hospital, quando eu acordei, eu falei, ai, graças a Deus. Eu acordei eles fazendo lavagem em mim, né? Horrível. Foi, acho que uma das piores sensações da minha vida foi essa. Porque, na verdade, eu não queria tirar minha vida, eu queria pedir um help, né? Uma ajuda, porque eu nunca chorei, né? Gente, põe pra fora. Não tem como curar uma ferida se você não tratá-la, entendeu? E ali eu comecei a tratar, ali eu comecei a fazer terapia, né? Então, assim, por isso que eu digo, sabe? Não, eu entreguei a minha morte a Deus, sabe? E Ele me ressuscitou ali. De novo. Fabi, vou pedir pra Entregou gente a vida. segurar um pouquinho, só pra gente fazer um intervalo e a gente já volta pra ouvir essa história que tá incrível. Eu não tô conseguindo nem falar nada. Só um minutinho e a gente já tá de volta. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Amparar, proteger e beneficiar, com a Aliança Brasil você pode contar. Amparar, proteger e beneficiar, com a Aliança Brasil você pode contar. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Amparar, Aliança Brasil. Para proteger, Aliança Brasil. E beneficiar, Aliança Brasil. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Amparar, proteger e beneficiar, com a Aliança Brasil você pode contar. Amparar, proteger e beneficiar, com a Aliança Brasil você pode contar. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Uau, que história, né, gente? Que história, mas o fundamental disso tudo é porque o diagnóstico, quantos diagnósticos humanos passou pela vida dela, mas ela decidiu viver. A Fabi decidiu viver. E hoje ela está escrevendo um livro, além de malhar, ser mãe, tudo ao contrário dos diagnósticos, tá? Diagnósticos humanos. A sentença para a vida dela foi Deus que deu. Além de malhar, além de ser mãe, ela também ficou muito viajeira, né? Isso, viajante. Fui dar a louca pelo mochileira, Porque eu gosto de falar que eu sou viajeira. É mochileira. Fui dar a volta, né, por cima, Escritora né? também. Tô tentando. Fala pra gente como é que é essa história das viagens. Fala aí. Então, eu resolvi, na pandemia, fiquei muito dentro do quarto. E aí eu já estava pensando no livro, né? E o livro ia ser o quarto. Porque eu estava dentro do quarto muito doida, né? Porque uma cardiopata dentro de uma pandemia, né? Mas aí eu descobri que nós somos mais fortes do que a gente imagina. Porque vários cardiopatas tiveram Covid e não morreram, tá? E quando a gente fala de diagnóstico, o diagnóstico ele não é o fim. Maravilhoso. Tá? Não é a sentença.
diagnóstico ele não é o fim, porque a última palavra vem do Senhor. Uau! Amém. Na minha vida sempre foi assim, né? Então foi isso. Aí eu falei, mãe, eu tava vendo lá o Whindersson Nunes na televisão e eu vi ele falando do Piauí. Eu falei, eu vou pro Piauí. Gente, você tem noção? Eu no Rio de Janeiro, eu tava no sul do Rio de Janeiro, tava em Valença. Falei, mãe, meus pais estavam lá, vou pro Piauí. Ela tá maluca. Falei, eu fui pra fazer trabalho voluntário pela World Packers. Aí eu entrei em contato, me aprovaram e tal. E aí, você faz e tua saúde? Eu falei, mãe, eu vou com medo mesmo, mas eu vou, plano de saúde, qualquer coisa, né? E eu fui, gente. Sei que eu fiz 7 meses de Nordeste, fui pra Amazônia, fiquei em um lugar que não tinha nem posto de saúde. Gente, fui pra selva. que coragem! Fiz quem Foi entrar pra lá. selva? Fabi Viajou Underline, quem quiser ver lá. E antes disso eu morei na Patagônia, morei na Inglaterra, fiz toda a Patagônia, fiz Bariloche, esquiei, mesmo com Maria Van, com risco de me machucar e ter um problema sério. Ousada, hein? Caí, fiquei com meus joelhos bem machucados, Mas esquiou. esquiei, porque o meu livro ele fala sobre isso, né? Já que eu não posso mais ignorar a morte, eu presto mais atenção na vida, né? Olha o que ele fez comigo. Então, olha o que Então Deus fala um pouco mais do seu tem- livro, Fabi, pra Tem gente. até, então, é o que eu tô falando, tem até um louvor do Thales que ele fala, olha o que ele fez comigo, né? E assim, é isso, assim, hoje eu presto mais atenção na vida, eu resolvi viver, gente, sabe? E eu creio que Deus, ele tá no controle de todas as coisas, tanto na minha vida quanto na de vocês, sabe? E todo mundo tem os seus problemas, seus altos e baixos. Eu aprendi na viagem muita coisa. Eu aprendi que o problema não está em volta do meu umbigo, apesar de eu ter a cardiopatia congênita. Para poucas pessoas eu falei isso, para você ter noção. É Para mesmo? poucas pessoas, nesse 1 ano e pouco poucas pessoas. Muitas pessoas estão sabendo de todo esse meu processo, né? Essa doideira toda do milagre de Deus agora, depois que eu comecei a fazer os podcasts e botar no meu Instagram. Perdi muito seguidor também quando eu comecei a falar de Deus, mas eu ganhei em dobro. Então, assim, gente, sem Deus não dá, sabe? Eu só queria pedir mesmo para os jovens não desistirem, sabe? Porque a igreja ela quer fazer tão certinho, tão direito, que está acabando que os jovens, eles não têm problema com Deus, eles têm problema com a igreja. E, gente, a igreja, ela é um lugar para todo mundo, né? E é o lugar que a gente tem que estar, sabe? A gente costuma falar aqui Vem que a pra igreja estar. não é para quem é perfeito, né? Não, É para quem tá E buscando, pra todo buscando, mundo, né? Porque né? perfeito só Jesus, né? Isso aí, mas é essa visão errada que às vezes as pessoas têm, isso afasta as Que pessoas acha que... Aham. de Deus não, por olha conta só, de eu vou pra igreja, religiosidade. meus amigos sabem, eu tenho esse sorriso largo, eu dou gargalhada, porque aqui a gente tava num papo sério, né? E assim, quando você fala Que sorriso lindo nesse que você tem. Ah lá, viu? esse assunto é sério, né? E assim, eu queria muito falar, sabe, pras mães que estão com os filhinhos agora, nascendo com cardiopatias sérias, porque tem vários tipos de cardiopatia. A minha não é a mais severa, mas também não é a mais leve, né? Sim. Então, assim, e eu creio que há chance de vida normal para todas, sabe? Então, assim, não desistam, porque a vida é linda, sabe? A vida vale muito a pena viver. E, assim, eu posso te garantir que eu sou muito feliz, mesmo passando por tudo isso todos os dias. Porque o passado ficou para trás, mas eu carrego ele, né? Porque eu tenho 2 válvulas mecânicas que fazem um barulho. Não sei se dá para ouvir. Eu senti. O som aí não vai, não? Vai sentir Não sei muito se vai forte, dar só tocar. para as pessoas ouvirem. Enfim, faz um tic-tac bem grande. E isso é uma coisa que me incomoda ainda, mas já me incomodou muito mais, tá? E é isso, aí eu fui viajar, eu fiz todo o Nordeste, eu passei por vários perrengues, muito maneiro, perrengues. Perrengue chique. Eu andei de ônibus durante 2 dias, de viagem de ônibus. Gente, que ousadia! Não foi só avião, não. Teve viagens que eu não conseguia voo barato e eu queria ir, eu
pegava. E cadê a limitação física? Não tive. Nenhuma. Não. Assim, eu tive algumas arritmias e taquicardia no decorrer das minhas viagens, sabe? Mas eu tinha medicação para tomar, eu não fui também... Gente, não sou maluca não, a gente precisa se cuidar também. A gente tem as medicações, a gente tem os acompanhamentos médicos, né? As terapias, não deixam de fazer as sessões terapêuticas, né? Online e tal, mas a gente precisa ser feliz. E hoje a gente precisa sair, a gente precisa correr, a gente precisa dançar, a gente precisa É a nossa malhar. responsabilidade, é a sua responsabilidade, né? Ressignificar esse momento, ser feliz, viver. Porque querendo ou não, você tem saúde, você tá aqui, você conseguiu chegar Tem aqui. vida. Tem vida. Exatamente. Isso aqui te lembra toda hora, né? Você me permite? Me E lembra a toda abundância hora. de vida e de saúde. Olha quantas coisas você Olha faz. só, vida, Tem muitas vida, pessoas vida. que não tiveram o mesmo problema né? Exatamente, Camila. E assim, tem gente que tá sofrendo hoje, está em depressão. Não que eu esteja falando que a depressão, ela não, é frescura. Não é, porque eu já tive. Mas, gente, vocês estão com um probleminha assim, olha pro meu problema, né? E vem, sabe? Tem gente que tá com uma dor de dente, vai no dentista e fica doido e cai ali na cama e tal. Não, gente, reaja, sabe? Reaja! Reagir, sabe? Você reagiu. Eu reajo todos Decidiu os pela dias, vida. gente. Olha, assim, não adianta a gente ser hipócrita e querer passar um lencinho ali, dizer que legal, ela passou por isso tudo, ela é feliz e tal. Não. A luta é Altos todo e dia. baixos, isso A luta é aí. todo dia, tem dia que eu tô bem, tem dia Mas que eu não tô. todo dia você decide Todo ser feliz. dia, todo dia. Acho que como se, olhando assim, ouvindo você falar, é como se você olhasse pro tamanho do problema, mas olhasse pro tamanho, do meu Deus, sabe? Eu E a olho gente pra tende a olhar luz, o tamanho né? do problema. Exatamente. A gente tem dois caminhos, né? O sofrimento ou o aprendizado, levar como aprendizado, melhorar, escolher ser feliz, ou escolher sofrer. Exatamente. E Ser aí- feliz é uma decisão. E aí, se ainda tem vida, se ainda tem fôlego de vida, se ainda tem perdão, se ainda tem graça de Deus, por que eu vou escolher o sofrimento? Exatamente. É lógico que vem a dor, vem os problemas, a gente sente, mas eu vou escolher ressignificar, vou escolher me curar, vou escolher dar um novo sentido para essa situação a qual eu estou passando. Exato. É um novo sentido, acho que faz toda a diferença. Sim, o meu sentido agora, ele virou até muito real, porque agora eu quero ajudar as pessoas, sabe? Então, vamos aproveitar Porque pra falta gente falar informação, disso né? agora. Ministério de propósito. Vamos falar Tava disso. doida pra falar. informação. Falta muita informação. Vamos ser breve aqui, eu não vim pra cá pra ficar dando estatísticas, né? Mas é muito importante, já que eu tô aqui, eu vim aqui pra isso, né? Assim, tem muita gente na fila de transplante, né? De órgãos, de coração, e que morre na fila, né? Porque, infelizmente, no Brasil ainda tem muito tabu em relação a isso. Gente, eu não vim aqui pra falar de morte, eu não quero que você morra, que um ente querido seu morra. Mas se a gente pode ajudar alguém até depois da nossa morte, por que não ser doador, né? Isso é lindo. A gente dá vida com a nossa morte. A gente um dia vai para casa de volta, né? A gente está peregrinando aqui. Então, por que a gente não ajuda as outras pessoas a cumprir os propósitos delas aqui? Se a gente pode, né? Contribuir. Cada pessoa pode ajudar 10 famílias, né? Então, assim, a cada milhão de brasileiros, 20, 30 pessoas são doadores. Então, para ser doador, gente, Uau, vocês muito precisam pequeno, falar com né, seus estatística. familiares. Sim. Precisa deixar anotado. Precisa põe na rede social. Põe para todo mundo saber, porque a família, nessa hora, tende a não fazer, sabe? A doação. E aí, muitas pessoas hoje estão internadas há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Esperando. Tem um rapaz há 2 anos, tem um rapaz que está esperando 5 órgãos, lá no Abchat, por 2 anos, um arquiteto, Luiz. Tem um também, conheço vários, né? Internado por 6 meses esperando um coração. Enfim, e conheço muita gente que perdeu seus entes queridos, né? Por conta disso e por outras coisas mais, né? Porque, assim, nem sempre a ciência não é exata, né, gente? Nem sei, assim, Deus tem seus caminhos, né? Quando eu operei pela última vez, eu fiz um acordo com Deus. E por isso que eu fui sorrindo.
Eu sempre vou sorrindo. E aí eu no quarto, né, um dia antes da minha cirurgia, os irmãos da igreja foram visitar, eles vão ouvir isso. Eles falavam assim, Fabi, vem cá, por que você tá rindo aí, sentada assim, de perna cruzada? Eu falei, gente, já falei pra Deus, olha só, ou o senhor me leva na minha cirurgia, ou o senhor me deixa viver. Porque eu quero, querer viver eu quero, mas eu também eu quero ficar lá vegetando não. É isso e acabou, quero ver meus netos. Então eu já sei que tem vida aí, e muita pela frente, né? Então assim, eu não sei onde eu estava. Fabi, você acha que você fez acordo com Deus? Você mudou muito como ser humano, como pessoa, desde esse processo, desde o início? Sim, foi um processo demorado, como eu disse, né? Mas assim, o que é o tempo, né? Então tem gente que o processo é muito rápido, tem gente que demora. O meu precisou ser assim, para eu estar aqui hoje. E eu entendo por que hoje disso, sabe? Ah, você podia voltar atrás, fazer alguma coisa diferente? Sim, claro, me arrependo. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa? Me arrependo de muitas coisas. Mas assim, hoje em dia eu não levo essa culpa, né? Porque já me arrependi, Deus já me perdoou e eu já fiz diferente. Então... Nosso tempo aqui passa muito rápido, né, Fabi? Fabi? Passa muito rápido. E você decidiu viver, decidiu ser feliz. Você disse que quer ler? Quer ler algo aí pra gente terminar? Gente, eu queria ler uma homenagem a mães que perdem seus filhos, a pessoas que perdem seus entes queridos. Eu estava vendo o Augusto Cury falando sobre isso e eu queria ler o que ele disse. Não fui eu que escrevi, não, tá? Sobre a perda mesmo. Para você que perdeu alguém, a melhor maneira de você aliviar a dor da perda é homenageando quem perdemos todos os dias com o cálice de alegria e não se deprimindo, se punindo e fazendo 1000 perguntas sem respostas. Honrar quem perdemos todos os dias, dando o melhor de nós, é uma forma notável de você se reinventar e escrever os capítulos nobres dos dias mais difíceis da sua vida. Ou seja, sorrir, né? Botar alegria, sabe, na sua vida. Eu sei que é difícil, sabe, a gente falar isso, mas eu falo isso, eu deixo até isso para um legado meu. Se algum dia o dia que eu for, eu queria que meus filhos ouvissem isso, eu falando sobre isso, ou meu pai, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, né, que são pessoas que me amam muito, que cuidam muito de mim e que passaram isso tudo, esse turbilhão de emoções, de altos e baixos comigo, porque o que eu falei aqui não foi nem um décimo que eu já passei nessa vida, né, de idas e vindas de hospitais, internações e tudo mais. E assim, o que eu tenho para dizer é que enquanto há vida, há esperança, gente. Sabe? Uau, uau. Agora eu quero te contar uma coisa. Você é muito bonita, seu cabelo é bonito, você chegou aqui bem vestida, você tem um nariz lindo, ó, o seu cílio tá maravilhoso. Mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Mas o seu melhor acessório é o seu sorriso. Obrigada. O seu sorriso. Lembra disso, todas as vezes que você acordar, lembra que o seu melhor acessório, você fica fantástica, você começa a reluzir quando você sorri. E eu costumo dizer isso sempre, todas as vezes que eu me arrumo, eu sou um pouco vaidosa, né? Eu gosto de ajeitar o meu cabelo, de fazer minhas unhas. Eu gosto de usar uma roupa bonita, como todas as mulheres que estão aqui presentes nesse lugar. Né, meninos? Rapazes, podem dizer. Mas o nosso melhor acessório, ainda que a gente se arrume toda, que a gente... é o sorriso. Então, independente da sua dificuldade, da sua limitação, olha que história maravilhosa. Espero que a história da Fabi tenha conectado contigo, mas lembra, o seu melhor acessório é seu sorriso. Então, sorria, reaja, sorria! Uau, muito bom. Vamos brindar? Vamos fazer o brinde? Vamos. Pera aí, antes de brindar, deixa a gente agradecer, Fabi. Muito obrigada por compartilhar, né, a sua história, não só aqui, né? mas por dizer sim, finalmente dizer o sim e entender o seu propósito, o seu chamado. Eu me sinto muito honrada, eu falei pra você, a gente conversando, né, tentando entender como essa conexão começou, não existe uma explicação para isso aqui, para esse momento que não seja propósito de Deus. Eu não acredito mesmo em coincidências, os propósitos se unem. Então, assim, que a sua voz aqui hoje, através do Reaja, seja para multiplicar informações, multiplicar conhecimento, que a partir daqui, gente, vocês podem ir lá no Instagram da Fabi. Fabi, repete aí pra gente. Fabi Viajou _, tô quase botando Fabi Viajou _ reaja. Uau! Muito bom!
Muito bom. Amei. Então, assim, nosso espaço, nosso coração está sempre aberto para estar Obrigada. contigo. Todas as vezes Muito que você obrigada. quiser trazer alguma informação para esse público, porque para a gente foi tudo muito novo também. Imagina que para as pessoas que estão Obrigada. assistindo Sim. tenha sido um Foi assunto impactado. totalmente diferente, mas muito relevante. Eu tô saindo Muito. daqui assim, depois que eu te conheci, na verdade, eu pensei, gente, tudo que eu sei é que eu não sei nada ainda. Tem muita coisa e o seu exemplo de vida, com certeza eu vou ver a questão de voltar para academia, de ver Isso. algumas coisas Já aí. arrumei uma amiga pra malhar. É, Pra gente mudar. E assim, pra você que Vamos acha malhar que junto. você tem problema, pra você que acha que tem problema, reveja seus conceitos, olha a história de vida da Fabi e se pergunta se realmente você tá com algum problema. Então, assim, quero te agradecer eu que agradeço. pela disponibilidade. Eu que agradeço. Eu peço até desculpa porque não deu tempo de falar tudo, de esclarecer tudo. Vamos fazer uma live. Vamos, A gente vamos pode fazer uma marcar live uma nas live. 4 pra gente Boa. falar um pouquinho mais sobre Você isso. topa? Claro. Vou fazer uma live amanhã, mas aí A gente As pessoas fala sobre isso. acompanham. As pessoas vão te acompanhar no Instagram e, como eu já disse, seja sempre muito bem-vinda. muito obrigada. aqui. Espero que a minha história possa ter ajudado a todos. Se ajudou uma pessoa, para mim já fico muito feliz, mas eu sei que essa história vai muito além de uma pessoa. Sim, Sabe, nosso porque- tempo está acabando e aí eu quero te pedir só mais uma coisa. Nesse momento, eu sei que você já falou muita coisa aqui que vai mudar a vida de muita gente, mas nesse momento eu quero que você abra literalmente seu coração aqui Oh, meu Deus. e seja um canal de Deus para falar para essas pessoas que talvez precisam de uma palavra sua para ver a vida de uma outra forma. Esses últimos minutos eu gostaria que você usasse para isso. Então, gente, como eu disse, a vida ela vale a pena, né? E não há choro que dure para sempre, não há dor que dure para sempre, Uau. né? Os problemas, eles vêm. Então, tem uma frase que eu sempre penso, porque eu fico com várias pregações na cabeça, sabe? Vou dormir com esse pensamento acelerado e eu sempre penso que ai meu Deus, como a gente precisa ter muita força, muita sabedoria, muita resiliência para passar os momentos ruins. Porque esses momentos ruins, eles passam, né? E a gente precisa ter Tudo muita passa. sabedoria para passar também pelos momentos bons, porque eles também passam. E nesses momentos bons, a gente pode cair. Uau. Então, que a gente, nesses momentos bons, a gente reaja também. A gente vigie nos momentos bons e nos momentos ruins. A gente segura na mão de Deus, reaja também E vá. e sorria e vá. Então, resiliência, força, né? Fé principalmente, e coragem, porque assim, a coragem ela é diferente de fé, tá, gente? A fé é uma coisa, a coragem é outra, porque eu posso ter fé e ser uma medrosa, e eu posso ser uma medrosa e sem fé. Então assim, eu tenho medo, às fala vezes mais. eu sinto medo, mas eu não sou medo, eu não tenho medo. Eu sinto de vez em quando, mas eu não Você vai permaneço com medo. no medo. Eu não posso permanecer no medo, entendeu? Então, Mas quando... entenda que o medo é normal. É o que você falou, você não pode permanecer Permanecer, isso. Porque a fé te dá coragem para seguir e não Sim. permanecer. Porque é Sim. normal no ser humano sentir medo. Nós vamos sentir medo, enfim, todas as emoções. O que você não pode é permanecer ali. E aí vem o que? A fé, que ativa a emoção da coragem para você crescer e ter resiliência, ressignificar todos os problemas. Ó, muita luz para você, Amém. muita saúde, que Pra Deus te nós. abençoe, que onde você passar, Amém. você possa ser canal de bênção na vida de todas as pessoas. Glória a Deus. Obrigada, Deus E abençoe. reaja, né? Reaja. Eu ia falar, agora eu não quero brindar, não. Tia, saúde. Saúde. Reaja!